Olá pessoal do segundo ano, e aí, tudo bem com vocês? Primeiramente, gostaria de dizer que é uma experiência incrível que a gente vai ter agora, de experimentar novas habilidades, novas experiências. Como vocês perceberam, estou com um problema na webcam, ela não tem funcionado corretamente ultimamente, então vocês provavelmente não me verão durante essa aula, o que é uma pena, porque acho que é mais fácil para concentração, né? Mas eu vou ajustar isso para a próxima aula de vocês, se tudo der certo. Então, inicialmente, eu gostaria de começar com alguns informes, tá bom? Então, na primeira semana é uma semana de adaptação, então a gente vai ter que ter um pouco de calma nesse sentido, certo? A gente precisa lembrar que fizemos os grupos do WhatsApp, então a gente vai utilizar o WhatsApp bastante como ferramenta para que a gente possa realizar nossos contatos. E uma coisa importante que eu preciso falar é que a gente vai começar do capítulo 3. E por que do capítulo 3, pessoal? Porque a gente já falou do capítulo 1, do capítulo 2. Então no capítulo 3 a gente teve aulas específicas sobre categorias taxonômicas, nomenclaturas, espécies. O vírus, a gente teve aula específica sobre vírus, né? O novo coronavírus é um dos exemplos. Bactérias também, a gente falou bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre bactérias, provavelmente a gente falou sobre com o nome Reino Monera, certo? Então, a gente agora vai falar do capítulo 3. Para algumas pessoas, talvez algumas turmas já tenham iniciado esse assunto, mas não custa nada a gente começar como uma revisão. Além disso, a gente vai poder padronizar, por exemplo, a realização das aulas para que todo mundo possa ter o mesmo desenvolvimento, tá bom? Outra coisa importante, a gente vai também, né, levar em consideração o seguinte, que segundo a sugestão dos estudantes, seriam interessantes vídeos mais curtos, né? Vídeos explicativos curtos, seguindo de algumas atividades, né? Então, por quê? Porque vídeos longos a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de acompanhar, muitas vezes para baixar é mais difícil, independente do que for fazer, é um pouco mais complicado. O problema da internet é um problema real, mas provavelmente vocês já perceberam que esses ajustes já estão sendo feitos. O corpo gestor já disse que vocês terão disponibilidade, por exemplo, para acessar a internet do colégio, ou junto com a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vocês têm acesso nos colégios municipais também à internet, que vai facilitar muito para vocês. Outra coisa, com a apresentação do trabalho, do vídeo explicativo, posteriormente vocês terão que desenvolver atividades. Essas atividades, lembrem que vocês precisarão me mandar, né, via WhatsApp lá no grupo que a gente falou. Precisa, claro, identificar corretamente, né? Porque imagine que eu tenho vários segundo ano, então é importante que vocês identifiquem a série, o nome completo. Os trabalhos serão individuais, porque é a forma que a gente vai ter para acompanhar a atividade de vocês durante esse período, tá? Durante essa primeira semana, as atividades serão as atividades do livro, mas notem, nem sempre essas atividades serão as atividades do livro, porque é importante que vocês explorem também outras fontes de conhecimento, outras fontes de questões, outras fontes de pergunta, tá bom? E, para finalizar, na próxima semana, como eu falei, eu vou tentar ajustar o problema da câmera, que ele já vem se arrastando há algum tempo. E a gente provavelmente vai fazer atividades mais dinâmicas, no sentido de que a gente pode utilizar, por exemplo, o Google Sala de Aula, que é uma das referências lá, pelo menos, que aparentemente o governo do estado de Sergipe, a Secretaria de Educação, nos sugere a acompanhar e utilizar, certo? E as atividades provavelmente vocês me mandarão, provavelmente criarem um e-mail para isso, mas a gente vai ajustando de acordo com a sequência das atividades, tá bom? Então, como vocês sabem, meu nome é Norland Jesus Santos. Então a gente vai falar do reino protista, como eu disse, para algumas pessoas pode soar como revisão, mas para a grande maioria não vai ser. Então, a partir de agora, todos os segundos anos serão, segundas séries, né, do ensino médio, começarão a partir dessa aula, desse conteúdo, e vai facilitar para que a gente desenvolva na sequência todos juntos, tá? Então a gente vai começar pelas características gerais. Lembre-se, quando a gente fala em biologia, a gente tem que começar a entender sobre os termos, né? Então note, são organismos eucariontes. A gente tem que lembrar da diferença entre organismos procariontes e eucariontes, certo? Então, por exemplo, se são organismos eucariontes, tem um núcleo bem definido, por exemplo. Essa é uma das características fáceis da gente distinguir. Na grande maioria são unicelulares, mas a gente tem também alguns indivíduos que podem ser vistos a olho nu. A gente vai perceber que também é um grupo bem diverso. Se eu digo que tem algumas algas que são autotróficas, a gente tem que lembrar mais uma vez dos termos que a gente está utilizando dentro da biologia. Então, se são autotróficas, eles podem realizar, por exemplo, fotossíntese. E se realizam fotossíntese, provavelmente tem alguns pigmentos dentro desses organismos que favorecem a realização desse tipo de atividade. E também, claro,
alguns que não são autotróficos são heterotróficos. A gente já lembra disso também, que a gente falou que se eles fazem fotossíntese são autotróficos, se eles retiram a alimentação do ambiente, eles são heterotróficos. Ou heterótrofos também pode ser que você veja esse termo, tá bom? A reprodução desses indivíduos pode ser sexuada ou assexuada. É mais fácil ainda a gente entender. Se é sexuada, tem, por exemplo, produção de gametas e troca de material genético. Lembrem-se, do ponto de vista evolutivo, se a gente parar friamente para pensar somente nesse quesito, a troca de material genético é algo positivo, porque provavelmente vai resultar na maior variabilidade genética. Na reprodução assexuada, se tem o termo, né, essa letra A antes do termo, significa que é o não, ou seja, não sexuada. As células se partem em 2 ou mais pedaços, dando origem a novos indivíduos. Tá? Aqui a gente tem um exemplo na figura da esquerda, da ameba, que ele simplesmente não foi uma reprodução sexuada, ou seja, não teve mistura de material genético, e consequentemente você vê que eles formam, por exemplo, cópias idênticas lá do indivíduo anterior. Perceberam? Eles dividem formando cópias semelhantes. Já no outro, você percebe que tem diferenças no material genético. Por quê? Porque existe uma mistura de gametos, uma mistura de material genético dentro desses grupos. A locomoção se dá por pseudópodes, ou seja, quando tudo que eu chamo de pseudo, vou dar um exemplo do dia a dia. A gente às vezes faz um comentário, por exemplo, aquele indivíduo é pseudo-intelectual, ou seja, quer parecer intelectual, mas não é. Ou seja, então, no caso, quando eu utilizo esse pseudo aqui, a gente tem que entender os termos. O pod significa de pé. E a gente percebe que pseudópodes, ou seja, são estruturas que são semelhantes nesse sentido a pés para fazer a locomoção, mas que eles não são. Elas também são utilizadas para fagocitar, certo, pessoal? O que é fagocitose? É a forma que esse tipo de organismo utiliza, nesse caso a ameba, para fazer a captura do alimento no ambiente e fazer a sua alimentação, tá bom? Se por algum acaso não tem pseudópodes, podem ter outros tipos de modos que eles podem fazer a sua locomoção. Então podem ter os cílios, né, que são indivíduos que são considerados protozoários ciliados. Paramécio é um deles. Aqui na figura embaixo da esquerda a gente pode visualizar um paramécio, por exemplo. É bem comum esse protozoário em água. Água ambiental. Flagelados, que se locomovem, claro, como o nome já diz, por flagelos, né? Exemplo, Trypanosoma cruzi, é um causador de doenças para o homem também. A gente vai ter também um momento somente para falar das protozooses, tá? E ainda existem aqueles que não possuem estrutura de locomoção, ou seja, eles se locomovem a favor, por exemplo, do fluxo da água, por exemplo, onde ele está. Perceberam? Então o plasmódio é um desses indivíduos. As relações que eles também, por que a gente está estudando ele? Porque eles são extremamente importantes. Então, além de causarem algumas doenças, por exemplo, para animais e para o homem, como a gente citou anteriormente, ele também tem algum tipo de relação com outros seres vivos. Então, eles podem predar alguns indivíduos que vivem na água, no solo úmido, por exemplo, comendo bactérias e outros protistas também. E também hospedam seres vivos que a gente falou anteriormente que pode causar algumas doenças. E o mutualismo, né? Que no caso do cupim, eu dei esse exemplo na aula também, que o cupim consegue se alimentar bem, por exemplo, de madeira, porque ele tem, por exemplo, um protozoário que favorece essa digestão da celulose, tá bom? Então é importante que a gente perceba também as relações com outros seres vivos, a importância desse grupo do ponto de vista biológico. Aqui a gente fala um pouco sobre protozoários, como eu falei, é uma introdução, a gente vai aprofundar no próximo encontro. E agora a gente vai falar um pouco sobre as algas. Se eu digo que as algas possuem clorofila, então, nesse caso, outros pigmentos realizam fotossíntese. Para que a gente tenha ideia, uma das coisas importantes em relação à fotossíntese é que muitas vezes a gente se engana que as árvores produzem a maior quantidade, maior aporte de oxigênio que a gente consome. Na realidade, as árvores e as florestas, elas produzem muito, mas também tem um custo muito grande, ou seja, consomem muito desse oxigênio produzido no processo de fotossíntese. Os maiores produtores de oxigênio, principalmente oxigênio livre para a utilização dos seres vivos, dos seres, né, que habitam a Terra, são justamente as algas. Daí a importância, por exemplo, do controle para que não haja impactos ambientais nesses indivíduos, tá bom? Outra coisa que importa também, pode viver em água doce, salgada, em ambientes úmidos.
e também a reprodução, em sua maioria, é assexuada, mas alguns indivíduos também se reproduzem de forma sexuada, e você já tem noção do que difere nesse sentido. A gente tem alguns tipos principais de alga. Então, por exemplo, algas unicelulares mais abundantes em mares e lagos são as diatomáceas, tá? Elas possuem carapaça de sílica, são duras e são transparentes também como um vidro, certo? Se eu digo que são, por exemplo, dinoflagelados, eles nesse caso possuem 2 flagelos, tá? E a célula, por ter 2 flagelos se movimentando constantemente, elas têm uma característica de ficar girando como um peão. Isso facilita muito quando você trabalha, por exemplo, identificando esse tipo de organismo, certo? Somente pelo comportamento de locomoção você pode identificar esses indivíduos. Algumas delas transformam o alimento em luz, ou seja, a bioluminescência. Então vamos dar um exemplo. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, que alguns locais no mundo, algumas fotos maravilhosas e vídeos incríveis de pessoas que estão visualizando o mar durante a noite, e filmes também aparecem muito, e tá tudo luminoso no mar, justamente porque existem, por exemplo, algumas algas desse tipo que a gente falou, que está gerando, por exemplo, essa luminosidade para que a gente visualize, tá bom? Outra coisa importante é que nesse caso aqui, esses indivíduos são principalmente de água doce, euglenófitas. Quando a gente pensa em fitas, a gente pensa geralmente em plantas, tá, pessoal? Esse finalzinho ali, o sufixo fitas, o fito, a gente pensa em plantas. Então, percebam, olha que adaptação incrível, porque na presença de luz, eles podem realizar fotossíntese, porque eles possuem os pigmentos importantes para a realização da mesma. Só que, por exemplo, caso haja ausência, então imagine, houve uma poluição importante naquele rio que não mataram as euglenófitas, as algas específicas que estão naquele ambiente, mas, por exemplo, proibiu ou dificultou a entrada de luz nesses ambientes. Consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai se adaptar para poder fazer a nutrição heterotrófica. Como a gente falou anteriormente, também é fundamental essa adaptação. Quando eu digo que são clorofícias, aí já são algas verdes, tá? Aqui você pode ter indivíduos formados por uma única célula, por isso unicelular, ou por várias células pluricelulares. Lembra que a gente teve uma aula para algumas pessoas que a gente já teve essas aulas, na verdade, anteriormente, que eu pego um texto e a gente vai falando sobre vários termos. A aula justamente para que a gente tenha o maior conforto, por exemplo, para quando a gente avança na biologia. Então a gente já sabe os termos, a gente consegue identificar e adaptar mais claramente o que a gente está estudando. A gente consegue entender e interpretar mais facilmente. Uma dica que eu te digo sempre é: tente entender biologia percebendo os termos, porque o termo ele já traz um arcabouço teórico muito grande. Então, no vestibular, quando vocês forem fazer, ou em concurso, em outras avaliações, tentem sempre entender o que ele pergunta e, claro, observando os termos científicos que estão dentro do texto que você está lendo. Isso vai facilitar muito na definição das questões. Se eu digo que são feofícias, nesse caso são algas pardas, tá? Algumas são comestíveis, utilizadas como adubo, e também para dar textura, algumas utilizam na indústria para dar textura, porque ela é uma fonte de algina. A gente pode falar um pouco depois no segundo encontro também sobre esse tipo de informação. E aqui por fim as rodofícias, que nesse caso são algas vermelhas, elas são ricas em cálcio, né? E imagine, por serem ricas em cálcio, e você perceber que nesse caso elas estão presentes no mar, elas simplesmente, muitas vezes, elas estão juntos, por exemplo, de recifes calcários. Por elas serem ricas em cálcio, elas conseguem ajudar na estruturação e na formação desses recifes. Recifes, como vocês sabem, dentro do ambiente aquático, no ambiente marinho, eles são extremamente importantes em todos os sentidos, né? Servem de abrigo, de fonte de alimento, de proteção para muitos indivíduos. Resumindo, simplesmente pensando em alga como algo abstrato, algo não palpável, é difícil entender, por exemplo, a importância desses organismos. Mas depois que a gente começa a estudar um pouco mais, a gente consegue perceber claramente que eles são fundamentais. Então notem, como eu falei anteriormente, só para que vocês tenham ideia, eles são os responsáveis principalmente pelo aporte de oxigênio. Então não é à toa o grande aporte de oxigênio que os seres vivos utilizam. Então não é à toa que a gente está estudando esses organismos. Embora pareça algo distante do nosso dia a dia, é algo extremamente relevante. Também nesse caso aqui, as rodofícias, eles são importantes na alimentação.
Então, por exemplo, lá, quando a gente pede lá uma alimentação, uma comida japonesa, uma das algas que pode estar enrolando aquele sushi pra gente, o sashimi, se não me engano, ou sushi, a gente pode utilizar essas rodofícias, essas algas para moldar os nossos alimentos. E também utiliza como espessante em alguns alimentos, tá? Então percebam, além de tudo isso, esses protozoários e que a gente falou anteriormente, a gente falou um pouco de protozoários, no final falou um pouco de algas, e no próximo encontro a gente vai aprofundar um pouco mais sobre algas e a gente vai falar também de protozoários para a saúde pública. Como eu falei, essa é uma estratégia que a gente está utilizando baseado nos comentários dos estudantes que sugeriram para a gente que os vídeos fossem curtos, para que a gente pudesse não ficar tanto tempo ouvindo o áudio ou o vídeo. Nesse caso piorou um pouco porque a câmera falhou aqui, então para vocês ainda é um pouco mais limitante nesse sentido. Então agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão aprofundar um pouco do conhecimento do livro, não precisa ser tão profundo porque, como eu te falei, a gente ainda vai colocar mais informações no próximo encontro. E vocês vão fazer a leitura da notícia na página 43, responder as perguntas e prepará-la para, de algum modo, me entregarem no próximo encontro que a gente tiver. Percebam, lembre-se de fazer a identificação de modo correto das turmas e também do nome completo para que a gente possa ter um maior controle das atividades realizadas por vocês, tá bom? Então, mais uma vez, pessoal, agradeço muito a atenção de vocês, espero que tudo esteja bem, que vocês estejam com saúde e a gente vai, claro, falando mais durante esse período das aulas remotas, tá bom? Grande abraço.